Flamengo! Felipe, aqui, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. O técnico do Estudiantes, né, ele falou sobre o início de jogo do Flamengo, que foi muito bom, o Flamengo pressionando, e ele destacou que o Flamengo que a pressão do Flamengo em si não surpreendeu, porque é um time que sempre pressiona, mas que a precisão do Flamengo surpreendeu no início do jogo. O Flamengo fez os 2 gols, poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo. E aí ele diz que tamanha facilidade que o Flamengo encontrou no início do jogo pode ter feito com que mentalmente, né, os jogadores do Flamengo depois baixassem um pouco. Ele falou que no entendimento deles pode ter acontecido. Eu queria saber de você se de fato isso pode acontecer, ter acontecido no decorrer do jogo. Né, dentro de campo, os jogadores acham que estão encontrando mais facilidade, aí baixa um pouco. Se você acha que foi isso que aconteceu ali em boa parte do segundo tempo do Flamengo, o que você entende que aconteceu para baixar um pouco antes da expulsão, claro? Sim, já expliquei na outra. Ele mudou de sistema. E o nosso time estava preparado para marcar de uma forma e ele mudou de sistema no segundo tempo, até os jogadores se encontrarem, entenderem como pressionar. Ele ganhou, os jogadores ganharam tempo, conseguiram sair da pressão com mais facilidade, mas mesmo assim, esses mesmos jogadores criaram 3 chances de gol, 2 claras e uma terceira ou quarta ali com o Plata e com o Lino, também chances de gol para poder fazer o terceiro no segundo tempo. E não sofremos defensivamente, né? E já começávamos a sofrer depois com o cansaço, mentalmente não. Felipe, Isaac do Flavoz, indo na mesma situação que a Raíssa colocou na fala do treinador, da questão do mental, ele também disse que o mental dele é forte, que vai usar muito isso para poder virar o jogo na volta. Como é que está o mental do Flamengo? Porque ele falou do mental dele. Puder falar um pouquinho do mental do Flamengo, ainda mais depois de uma situação infeliz como essa, da arbitragem, com aquela situação do Plata não querendo nem sair do campo. Como é que está o mental do Flamengo para enfrentar os Estudiantes lá? Conhecemos bem os argentinos e como eles são competitivos e como eles lutam por cada centímetro do campo. Normal que o mental deles sempre esteja forte, porque é da cultura, né? Mas o nosso time, sabemos que fizemos um grande jogo. Fizemos um jogo muito completo em todos os sentidos e infelizmente tomamos um gol que diminuiu essa vantagem nossa no último minuto, com uma mão duvidosa, mas os jogadores sabem bem o que fizeram. Nosso mental tem que estar o melhor possível para jogar contra o Vasco nesse final de semana, para poder tentar fazer um jogo e continuar na nossa caminhada. Como eu falei para vocês, esse grupo tem muita ambição, é um grupo muito ambicioso e querem fazer história. E vamos continuar trabalhando para isso. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A minha pergunta ainda é uma sequência sobre isso. A gente viu o Danilo, por exemplo, se negando a apertar a mão do árbitro no final, né? E a gente imagina como os jogadores devem estar revoltadíssimos lá dentro. Se nós aqui já estávamos comentando isso, é natural que eles, que são desenvolvidos direto, estejam bastante chateados. A gente sabe que a pressão lá na Argentina costuma ser bem pior ainda, né? E os árbitros tendem a ser ainda mais caseiros. O que você pretende fazer para que trabalhe esse lado emocional do grupo e que eles consigam lidar com isso lá? Continuar jogando da mesma forma que viemos jogando todos os jogos desde o começo do ano. Jogando futebol. Dentro do campo são os mesmos metros, os mesmos jogadores e nós temos que ganhar jogando futebol, mais nada. E sei que a minha equipe vai para fazer isso. Vamos tentar fazer um jogo perfeito do mesmo jeito que foi aqui, para tentar vencer. Oi, Felipe aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. É incontestável a arbitragem, o quanto atrapalhou, não tem como dizer o contrário. Mas assim, o Flamengo poderia, como você mesmo disse, fazer mais gols no primeiro tempo, teve pelo menos mais uma chance clara e meia, digamos assim. Só que depois disso fez o segundo gol muito cedo, com 9 minutos. Teve mais 2 chances e a partir dos 30 eu vi que talvez tenha se acomodado um pouco, não sei se você tem a mesma visão, inclusive não estava marcando nem tão alto e nem tão baixo, deu uma recuada, mas em alguns momentos não estava pressionando tanto. Queria que você comentasse isso, se concorda ou não, e principalmente se pudesse comparar em relação às goleadas que o Flamengo deu no Campeonato Brasileiro, por que
não foi parecido, sendo que é um jogo de Libertadores e o saldo faz tanta diferença nessa eliminatória? Porque quartas de Libertadores. E tem um time que chegou nas quartas da Libertadores e está entre os 8 melhores da América. Não existe jogo fácil, né? Realmente, você falou, nos primeiros 30 minutos, praticamente um amasso e tudo mais. E os jogadores cansam. E os jogadores adversários também reagem e mudam e se adaptam e começam a entender um pouco melhor o jogo e trocar as marcas que eles tinham e começam a se ajustar dentro do campo. E claro que eles vão jogar, obviamente, não esperávamos outra coisa. Vou fazer outro exercício. Se tivesse começado tomando gol com 1 minuto e virado no último minuto, agora estaríamos aqui super felizes e tudo mais. Então o resultado final é o que ficou, mas o que foi feito no campo não me engana. Tudo que foi feito no campo hoje foi tudo planejado. Os jogadores entenderam a perfeição, tiveram, como o teu companheiro falou, né, sobre tecnicamente estar praticamente perfeitos. E esse é o caminho. Temos que continuar do mesmo jeito para poder vencer lá. É o único caminho. Felipe, Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes, muito boa noite, parabéns pela vitória. Ô Felipe, eu observo que nós somos o único país da América do Sul a falar português. São 12 países, 11 falam espanhol, o Brasil é o único país que fala português. Quando a gente pensa num formigueiro, né, a gente vê o Brasil e os outros países. Você acha que é possível que esse formigueiro talvez esteja se armando, porque os protagonistas do futebol na América do Sul ultimamente têm sido os clubes brasileiros? Qual a sua opinião sobre isso? Não, nada disso. Na minha opinião, vai ganhar o melhor. Essa é a minha opinião. Jamais estaríamos falando aqui de uma manipulação, isso não existe no futebol. Na minha opinião, existem erros graves e onde os que erram têm que pagar as consequências, né? E isso é uma coisa que acontece. Mas vamos ver o que vai acontecer no final dessa Libertadores, mas nós vamos lutar até o último segundo porque queremos muito chegar nessa final. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do canal da QSRN. Você ressaltou na última coletiva a importância do Jorge Carrascal, principalmente como uma reposição, um substituto para o Arrascaeta. Hoje você acabou substituindo o Arrascaeta e não utilizando o Carrascal. Queria a tua avaliação em cima disso. Talvez o jogo não precisasse do Carrascal para uma maior retenção de bola no meio campo, mais criatividade. Não é uma crítica ao Luiz, até porque não foi por essa razão que o Flamengo sofreu o gol, evidentemente, mas só a sua avaliação em cima não ter utilizado o Carrascal no jogo de hoje. Porque o Plata foi expulso. A próxima troca provavelmente seria uma delas, né? Seria o Carrascal pelo Plata, o Bruno iria jogar de 9 e o Carrascal jogaria ali. Naquele momento em concreto, repetindo pela terceira vez a mesma coisa, eu procurei pressionar o adversário. Não era controle de jogo, era pressionar e ganhar território novamente, não deixar eles ficarem confortáveis com a bola. E para mim, os dois que melhor pressionam, os três que melhor pressionam dessa equipe estavam no campo: Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Esse foi o motivo. Depois, com a expulsão do Plata, já tive que colocar o Danilo para tentar segurar e fechar todos esses cruzamentos e ele não pôde entrar. Felipe, boa noite aqui. Eric Viana, do Mundo Bola Flamengo. Apesar do fato da arbitragem ter condicionado esse jogo, principalmente ali na parte final, a gente viu algumas reações, um certo descontrole ali do time do Flamengo. E queria te perguntar, então, se esse certo descontrole poderia ter custado mais caro para o time do Flamengo para esse jogo de volta. Eu queria te perguntar se isso te preocupa para o jogo de volta, esse tipo de reação que os jogadores podem ter nesses momentos. Obrigado. Não perdemos ninguém para o jogo de volta, né? Só o Plata, né? O juiz totalmente descontrolado, é claro que irrita jogadores, não tem como. Todo mundo está irritado com o que aconteceu no campo. Não tem como, por mais que a gente tente manter a cabeça no jogo os 90 minutos, quando acontecem essas injustiças, que você, como eu falei, essa arrogância que você não deixa nem se aproximar o jogador de você, claro que essas coisas vão acontecendo. Agora, o que eu gostaria realmente é que fosse que nem na Espanha, que julgassem esse cartão amarelo do Plata e retirassem
e ele pudesse jogar o jogo da volta, porque o Plata não vai poder jogar. E aí a gente não pode fazer nada. Isso sim me incomoda e gostaria que pudessem fazer igual na Europa.